A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos, um bom domingo, que Deus continue assim nos abençoando nesse domingo maravilhoso, né? De sol e quente, do jeito que o pastor gosta. Quero agradecer a Deus já pela presença do professor Caio, que já está presente aqui, o Mendes na imagem e som, o irmão Pedro e a minha vida também. Nós vamos orar, agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui para aprender a palavra do Senhor, para louvar também o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração, né, irmãos? Mesmo nesse tempo que nós estamos passando, difíceis, mundial, é uma crise mundial, mas, no entanto, espiritualmente nós não podemos entrar nessa crise. Espiritualmente nós não podemos deixar que essas coisas externas venham atingir a nossa fé, a nossa vida espiritual com o Senhor, sabendo do que Deus está na direção de tudo, nada acontece se não for da permissão de Deus. É claro que às vezes é muita negligência humana, a gente vai ver muita, até politicagem, vamos dizer assim, expressão da palavra, mas contudo Deus está na direção e vamos orar a Deus para que logo essa pandemia possa passar, que Deus venha nos ensinar algo também, que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, que pessoas venham se converter também nesse momento de dor, de incertezas, de desesperanças, que pessoas também venham a se converter, a reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então essa é a nossa oração. E que essa vacina, que já está tramitando por aí, né? Já parece que está na fase 3, que possa realmente fazer efeito e possa ser com sucesso, para que a população continue com vida e saúde e oportunidades para aqueles que ainda não aceitaram Jesus ter esse tempo para reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado de estarmos aqui, Senhor, juntos para cultuar o teu nome, para aprender da tua palavra. Use, Senhor, nós pedimos a vida do professor Caio para transmitir o ensinamento da tua palavra. Nossos corações possam estar também abertos para compreender, ilumina nossa mente, nosso coração. Que os irmãos que estão na sua casa também possam estar despertos também para ouvir a tua palavra, para louvar o teu nome, para aprender mais e colocar em prática, Senhor. Apesar de tudo isso que nós temos que ensinar, nós temos que receber ensinamento, mas a suma de tudo é colocar em prática na nossa vida. Tudo aquilo que nós vamos aprender nessa manhã também. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um irmão presente aqui, cada irmão na sua casa, esteja nos guardando, nos protegendo, nós que saímos da nossa casa para estar aqui no templo, e quando voltarmos também, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando desse vírus, ó Deus, e os irmãos que estão na sua casa da mesma maneira, fazendo a sua parte e colocando toda a sua vida nas tuas mãos. É isso que nós pedimos e agradecemos, ó Pai, desde já. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino 416. Hino de número 416. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança. Marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados. Vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus. Fugi de todo mal, com santo zelo demandais aos céus a casa paternal, e com inimigos arrojados deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados. Vindei na luz, andai na luz.
filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor. Bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. O tema da lição é o alvo a ser alcançado. O alvo a ser alcançado. Esse é o tema da lição que nós vamos estudar. E o texto áureo é Filipenses 3, 13, 14. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. O alvo a ser alcançado. Todos acharam? Vamos ler. Então, mesmo você acompanhando na sua casa, tá bom? Leremos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo dizendo, é isso que nós vamos então estudar nessa manhã, o alvo a ser alcançado. Dando continuidade, vamos cantar o hino de número 95. Hino de número 95. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer. Recusa com orgulho seu rei reconhecer. Mas eis que vem glorioso do seu celeste lar, para logo com poder aqui reinar. Logo vem o dia eterno da sua exaltação, vem sim para o livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. O sol ao meio-dia não tem o resplendor, qual há de ter a igreja na vinda do Senhor. Eis que do esposo as joias a noiva de ostentar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Logo veio o brilho eterno da sua exaltação, vem sim para o livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Já temos privilégio de pela fé prever a divina herança que vamos receber. A dor e o sofrimento jamais terão lugar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Logo veio o dia eterno da sua exaltação, vem sim para o livramento de toda a criação. Oh, que canto de vitória então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Eu quero convidar ao professor Caio. Irei orar e passar a palavra ao Caio, que vai nos transmitir
Então, a lição é prossigo para o alvo, olhando ao alvo. E é isso que nós temos que aprender e continuar olhando para esse alvo. Nós temos que ter alvo na nossa vida, porque o Caio mesmo eu sei que vai explanar isso. Tem alvo na vida material, mas principalmente alvo na nossa vida espiritual. Vamos orar. Santo Deus, nesse momento quero passar a palavra ao Caio. Obrigado pela sua vida, por aquilo que ele estudou, se preparou, que ele tem então intrepidez, ousadia. Ilumine ele, Senhor, para que ele possa transmitir essa rica lição para cada um de nós, aos irmãos que estão na sua casa também, Senhor. Nós pedimos isso através do Teu Espírito Santo que habita nele, habita em nós, e pedimos isso confiado na justiça de Cristo. Amém, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Como o pastor já falou, né? O título da nossa lição de hoje é o alvo a ser alcançado. Já estamos na lição 11, né? E cada vez que eu vejo a nossa revistinha acabando, eu vejo como o tempo passa rápido, né? Porque esses dias nós estávamos começando a lição, agora nós estamos na lição 11, né? Quando nós falamos, irmãos, de alvo a ser alcançado, nós temos que ter em mente qual que é o objetivo da nossa vida, para que nós lutamos, né? Tem dois objetivos aqui na lição que eu quero explanar com os irmãos, quero comentar com os irmãos, interessante. Compreender que precisa colocar os olhos fitos em Jesus, isso é muito interessante, né? Muitas vezes, nós vamos à igreja, nós cultuamos ao Senhor, né? Nós temos uma vida religiosa até piedosa, né? Só que nossos olhos muitas vezes não estão fitos em Jesus. Nossos olhos estão fitos talvez num líder, né? Talvez no pregador, talvez só na denominação, mas os olhos não estão fitos em Jesus. É interessante, eu gosto muito daquele texto, né? Onde tem uma grande tempestade e Jesus aparece andando sobre a água. Os irmãos vão lembrar desse texto. E é interessante que eles falam, é o fantasma que está vindo sobre as águas. E aí os discípulos falam, não, é Jesus. Aí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, que eu ande também sobre as águas. Aí Jesus vai lá, acalma a tempestade, né? E fala, vem. E é interessante notar que Pedro começa assim a andar sobre as águas, enquanto ele está olhando para Cristo. Mas tem certo momento que ele para de olhar para Cristo e ele olha, né, para as circunstâncias, no mar grandioso do jeito que era, olha, né, para o seu derredor e fica com medo e começa a afundar. E Jesus vem, pega ele pela mão e fala, Pedro, és um homem de pouca fé. É interessante notar que esse texto nos ensina muito, porque muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Enquanto nós estamos olhando para Cristo, enquanto nós estamos caminhando, olhando para Cristo, nós estamos firmes, né? Nós estamos com alegria no coração, com a paz que excede todo entendimento, nós temos direcionamento, né? Mas agora, aí muitas vezes na nossa vida, pelas dificuldades, pelas circunstâncias, né? Muitas vezes até pela pandemia, no caso, como o pastor comentou, nós desfalecemos. Por quê? Nós deixamos de olhar a Cristo, nós deixamos de olhar para Jesus. E olhamos o quê? Para as circunstâncias. E cada vez que nós olhamos para as circunstâncias, elas se agigantam, né? Elas nos consomem. Aí o medo toma conta do nosso coração, né? E nós deixamos de olhar para Cristo. Nós nos esquecemos das promessas de Deus em nossas vidas. O nosso referencial, irmãos, é Cristo Jesus. Claro, temos o pastor, né, que tem nos auxiliado, tem nos instruído, né? Mas o nosso sumo pastor é Jesus Cristo, o nosso alvo é Jesus Cristo, né? Então o nosso olhar tem que estar fito em Jesus Cristo. Talvez você foi evangelizado por um irmão, uma irmã ou pastor, né? Mas você precisa, em certo momento, olhar para Cristo.
No início, né, você até consegue, de certa forma, se espelhar no irmão, no meu irmão, no pastor, no pregador, né? Isso até é muito bom. Mas depois você tem que olhar para Cristo, porque é Ele que vai te sustentar nesses momentos, é Ele que vai fortalecer sua fé, né? E vai fazer você continuar caminhando. Segundo objetivo aqui é colocar sua vida em direção ao alvo que é Cristo e buscá-lo a cada dia. Irmãos, na questão de qual é o nosso alvo? O nosso alvo, irmãos, não é o céu. Os irmãos podem até, de certa forma, se escandalizar comigo, mas não é o céu. O nosso alvo não é a Nova Jerusalém. O céu, ele já foi conquistado na cruz do Calvário. Ele já está garantido por Cristo, né? A Nova Jerusalém também. O nosso alvo não é o céu, né? O céu já foi garantido por Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo. Mas como assim o nosso alvo é Cristo? Vou explicar. O nosso alvo é Cristo no sentido assim de viver como Ele viveu, de andar como Ele andou. Porque uma das características de Jesus foi que Ele deu exemplo em sua vida, né? Ele tinha autoridade quando falava, a Bíblia fala. Ele não era que nem os escribas e fariseus que falavam da lei e não cumpriam a lei. Jesus, ao contrário dos escribas e fariseus, ele falava da lei e cumpria a lei. Ele tinha autoridade no falar. Jesus cumpriu toda a lei, a palavra de Deus nos declara. Interessante, certa feita Jesus foi para ser batizado por João Batista. João Batista falou: tu vens ser batizado a mim? Eu que deveria ser batizado por ti. E tu vens a mim? Jesus falou: tem que ser assim por agora, porque é necessário cumprir toda a lei. Nós sabemos que Jesus não pecou em nada, não houve engano na sua boca. Não tinha por que Jesus se batizar, a não ser por outro motivo de cumprir toda a lei. Então Jesus cumpriu toda a lei por nós, né? Então o nosso alvo é o quê? É Cristo. É a cada dia deixar o nosso Deus moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. É ter no coração o que o salmista Davi tinha no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme, um espírito que não se mova da tua presença. Irmãos, o importante não é somente estar na presença de Deus, que é muito bom, né? O próprio Davi fala que vale bem mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. E é verdade. Para quem está na presença do Senhor, sabe disso. Um dia na presença do Senhor vale muito mais do que 1000 em outros lugares. Mas contudo, irmãos, nós devemos permanecer olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. É claro, irmãos, que nós somos seres humanos, né? Tem o Adão em nós, tem o velho homem em nós. Todo cristão vai ter essa luta, né? Do velho homem com o novo homem. É claro que ainda nesta carne nós não teremos aquela perfeição plena que nós teremos na glória, né? Ali com o corpo glorificado. Mas nós devemos buscar, irmãos, com todas as nossas forças, uma intimidade com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, né? Porque, irmãos, nós podemos ver isso nos pais naturais. Existem filhos, né, que se achegam mais aos pais. Tem aquele filho que se achega mais ao pai, e tem aquele filho que se distancia mais do pai. Aquele filho que está distante, não deixa de ser filho, continua sendo filho, mas esse filho não buscou um relacionamento com o pai. Eu, particularmente, não quero passar desta vida sem ter experiências com Deus, sem ter um relacionamento com Deus, né? E eu espero que vocês, irmãos, também não queiram passar desta vida sem ter experiências com Deus, né? Sem ter um relacionamento com Deus. Então não parem de olhar para Cristo, que é o nosso alvo, irmãos. Eu fico triste quando eu ouço que pelo censo, pelo IBGE, a gente faz um tempinho essa pesquisa, talvez foi atualizada, que 87% das pessoas no Brasil são cristãs ou evangélicas. Olha aí, 87% das pessoas no Brasil são cristãs ou evangélicas. E aí eu faço uma pergunta: o nosso país tem mudado? Nós vemos que não, né, irmãos? Nós vemos que nosso país, aliás, tem piorado. A corrupção está aí, a desigualdade está aí, a falta de amor no coração daqueles que se dizem cristãos está aí, né? Cada vez nós vemos o esfriamento, né, irmãos, de tal maneira assim, né, que as pessoas são indiferentes umas às outras muitas vezes. E é interessante isso, irmãos. Pelo IBGE, 87% das pessoas se dizem cristãs ou evangélicas.
mas não estão fazendo a diferença, não estão buscando o alvo, não estão vivendo como Cristo viveu, não estão andando como Cristo andou. Nós temos, irmãos, que buscar o que o apóstolo Paulo buscava. O apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que nós, irmãos, hoje podemos dizer isso? Olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Aí nós vemos que nós precisamos caminhar muito ainda, né, irmãos? Precisamos caminhar muito ainda, mas a nossa vida tem que resplandecer a imagem de Cristo, principalmente pelo amor. Uma das maiores características de Jesus, isso todos concordam, sejam cristãos ou não, é o amor, né? Aquele amor incondicional, aquele amor que consegue, de certa forma, se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Jesus tinha isso. Ele olhava para as pessoas e ele conseguia se colocar na situação do outro. Ele conseguia, de certa forma, sentir o que o outro sentia. Em várias partes das Escrituras, nós vemos que Jesus se movia de íntima compaixão. E era justamente esse sentimento, né? De tentar se colocar no lugar do outro, né? De tentar visualizar o que o outro está sentindo. É claro que Jesus era Deus, ele sabia o que a pessoa estava sentindo de fato, mas ele tinha essa característica, irmãos. Os cristãos do primeiro século também tinham essa característica. Eles eram conhecidos pelo amor. Suas famílias eram destruídas, eram mandadas lá para o Coliseu, para ser devoradas pelos leões, pelos tigres, serem queimados vivos. E mesmo assim eles não negavam o Evangelho, né? Mesmo assim eles continuavam firmes em amor. E a Bíblia nos declara que Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, a nossa maior marca, olhando para o alvo que é Cristo, é o amor, irmãos. Nós precisamos resgatar isso em nossas igrejas, nós precisamos resgatar isso em nossos corações, porque a mudança, irmãos, começa conosco, para depois nós fazermos alguma diferença no mundo. Não adianta nós queremos fazer diferença no mundo, se nem nós, né, conseguimos ter essa diferença em nossa vida, conseguimos ter este amor, conseguimos olhar fito para o alvo, que é Cristo Jesus. Então o nosso alvo é o quê? Andar como Cristo andou. É claro que nós devemos pregar a salvação em Cristo Jesus, aquela salvação maravilhosa que vem pela graça de Deus, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas é interessante que nós devemos também ensinar, irmãos, uns aos outros, como a pessoa deve caminhar com Cristo. É claro que a Bíblia já deixa claro como nós devemos caminhar com Cristo, mas tem muitas pessoas, eu vejo, irmãos, que não têm esse conhecimento, não sabem como caminhar com Cristo. Aceitaram Jesus, mas agora não sabem como caminhar com Cristo. E é por isso, irmãos, que é tão importante a EBD. E é por isso que é tão importante, né, o estudo da palavra do Senhor, como nós procuramos fazer. Nós vamos ver isso hoje, da forma que, qual o conteúdo que nós estamos estudando, com quem nós estamos estudando, nós vamos ver isso hoje, tá bom? Então, a respeito do alvo, nosso alvo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu achei interessante o que o autor da revista colocou, né, para os irmãos escreverem, os irmãos podem até anotar, quais são os alvos que vocês pretendem buscar em suas vidas espirituais. Agora falando da vida espiritual, né? O pastor comentou da vida material, às vezes nós temos muitos alvos, né? De ter um emprego melhor, uma casa melhor, de se formar na faculdade. Esses alvos são importantes, irmãos, mas agora falando da vida espiritual. Em sua vida espiritual, qual que é o alvo que você pretende alcançar? Qual que é aquela parte da sua vida espiritual que você ainda precisa ajeitar? Pense nisso, anote essa pergunta, reflita sobre ela, converse Deus e você, com a sua família, e veja, quais são os alvos da sua vida espiritual, né? Eu achei muito interessante essa colocação do autor. Agora vamos diretamente para o texto, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3, leremos do versículo 1 e 2. Leremos o versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque ele já tinha escrito. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros,
guardai-vos da cortadura. Interessante, em primeiro lugar, né? O apóstolo Paulo fala, regozijai-vos no Senhor. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi uma pessoa que sofreu muito pelo evangelho de Cristo. Prisões, açoites, privações, né? Por 2 ou 3 vezes quase chegou à beira da morte, talvez até por mais vezes. E ele fala claramente, finalmente, regozijai-vos no Senhor. Olha que algo interessante, irmãos. O que pregam por aí fora, que não é o evangelho verdadeiro de Cristo, é que nós devemos nos regozijar, né, nos nossos bens materiais. Nós devemos estar felizes quando Deus nos abençoa, com uma casa nova, um carro novo. Isso tudo é muito bom, irmãos. Mas nós devemos nos regozijar no Senhor, independente das circunstâncias. Né? Nós devemos nos regozijar no Senhor, em tudo dar graça ao Senhor. E aqui no versículo 2 ele fala, guardai-vos dos cães. Nós devemos ter um cuidado, irmãos, com quem nós estamos aprendendo e como nós estamos aprendendo, qual o conteúdo da mensagem que nós estamos aprendendo. Aqui o apóstolo Paulo, depois se os irmãos quiserem ler o texto, se já não leram, né? O apóstolo Paulo está falando dos judaizantes, do fariseu, do judeu, que se dizia que converteu ao Senhor Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo no coração, né? E mesmo assim, ainda falava que eles eram obrigados a guardar toda a lei. Então o apóstolo Paulo está falando diretamente a eles, os judaizantes, que não confiavam na graça de Deus. Falavam assim, não, você aceitou Jesus? Ok, mas ainda você precisa guardar o sábado, você precisa guardar todas as leis, porque senão não é válido. Eles ainda estavam confiados na lei. Nós vimos isso em outras lições anteriores. Eles ainda estavam confiados na lei. Então, guardai-vos dos cães. Os cães na época do apóstolo Paulo é dessas pessoas que o apóstolo Paulo estava falando. Nós devemos ter cuidado, irmãos, porque o lobo, ele sempre vem em pele de ovelha, né? Nós devemos ter cuidado e atentar realmente para a vida da pessoa também, muitas vezes. Porque muitas vezes a pessoa ela fala bem do evangelho, prega bem a palavra, mas sua vida é totalmente em desacordo com o evangelho. Né? Então Deus não se deixa escarnecer. Claro que Deus pode usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, mas o lobo ele sempre vem vestido de ovelha. Tem pessoas que nem cristãs são e conseguem persuadir as pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com a pessoa e com o teor da mensagem. Será que a mensagem que nós ouvimos é uma mensagem bíblica? Será que a mensagem que nós ouvimos nos leva a Cristo? Toda mensagem, irmãos, seja no Antigo Testamento ou principalmente no Novo, tem que nos levar a Cristo. O centro é Cristo, né? O centro não é o homem. Nós vemos aí fora várias mensagens que o centro é o homem. Olha, faz isso que você vai pisar na cabeça da serpente, você vai ser cabeça e não cauda. Irmãos, só ir para a Bíblia, isso não é bíblico. O centro é Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso alvo a ser perseguido. O centro não é essas bobagens que falam por aí, irmãos, né? Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com a pessoa e com o teor da mensagem que essas pessoas passam. Por isso, irmãos, é tão importante, não só na EBD, mas em casa, vocês estudarem a Bíblia. É importante vocês lerem diariamente, terem um devocional, refletirem nas Escrituras, para que quando esses cães, para que quando a heresia querer entrar, você já fala, opa, isso aí está meio diferente. Está meio diferente do que eu aprendi, do que eu ouvi, do que eu estudei, espera aí, né? Nós vamos ver isso, irmãos, quer ver? Motivo da advertência de Paulo a respeito dos cães. A ideia não é deixar de olhar, de observar. Não pode passar despercebido todo tipo de ensino. Paulo diz que é para nossa segurança. A ideia que se tem ao ser específico, usando as palavras cães, maus obreiros e da circuncisão, é que Paulo sabia identificar muito bem aqueles que poderiam fazer mal aos crentes. Então nós temos que ter discernimento espiritual e saber identificar muito bem aqueles que estão fazendo mal aos crentes, que somos nós. Aqueles que estão pregando mensagens que não são de acordo com o Evangelho, né?
E outra coisa interessante, irmãos, nós somos acostumados muitas vezes a sentar no domingo à noite na igreja, né? E tudo que o pastor fala, o que eu falo, no caso que eu também prego, ou que o Daniel fala, aceitamos tudo, sem questionar. Irmãos, eu não estou falando que nós não pregamos o evangelho, nós pregamos o evangelho, amém. Mas nós devemos ter visão crítica, irmãos. Nós devemos ter uma visão crítica de tudo. Nós devemos nos perguntar, será que isso é bíblico, não é? Né? Nós devemos sim, quando o pastor fala para abrir a Bíblia, abrir nossas Bíblias, acompanharmos no texto, né? Que nem os bereanos, que tudo confirmavam no texto. Nós devemos ter visão crítica, irmãos, né? Nós devemos realmente pensar também. A fé, ela não consiste só em crer. Para você crer, você precisa pensar, você precisa pôr em xeque, né? Muitas vezes o ensinamento, para que você possa crescer. Olha que coisa interessante. Então eu sinto essa falta, irmãos, de nós termos essa visão crítica, sabe? Muitas vezes, né, nós sentamos no domingo e aceitamos tudo. O pastor falou, tá certo, amém, amém, amém. Não estou falando do nosso pastor em específico, né? Estou falando geral, né? Mas nós devemos, irmãos, analisar nas escrituras, ver se realmente está dentro do contexto, né? Ver se realmente aquilo faz sentido, né? Ver se realmente aquela interpretação está de acordo. Nós precisamos disso. É assim que nós vamos crescer na nossa fé, porque na semana, porque no nosso dia a dia, a nossa fé vai ser provada de várias formas. E quando a nossa fé for provada, se nós não tivermos essa visão crítica, se nós não tivermos a nossa fé firmada, né? Firmada mesmo em Cristo, com certeza, irmãos, nós vamos cair. Com certeza, no primeiro questionamento mais forte, nós vamos desfalecer. Então, nós precisamos, irmãos, ter essa visão crítica, né? Nós não podemos aceitar tudo que nos ensinam como se fosse verdade. E a verdade é pautada pelas Escrituras. Quer saber se é verdade? Vai nas Escrituras. As Escrituras são a resposta, né? E nosso lema, né, protestante, é justamente esse, só as Escrituras. Então, tudo que nós falamos tem que ter base bíblica. Os irmãos não querem ouvir o Caio falando, ou o pastor falando. Os irmãos querem ouvir a palavra do Senhor interpretada de forma correta, que ela, que é viva e eficaz, vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Continuando então, irmãos. O que tem feito parte do nosso aprendizado? Do que nós temos nos alimentado? O que nos nutre? É interessante isso, irmãos. É claro que aqui na igreja, né, nós podemos dar essa resposta. O que tem feito parte do nosso aprendizado é a palavra. Nós temos nos nutrido da palavra do Senhor, temos buscado estudá-la, interpretá-la da melhor forma possível, né, da forma correta. Pregamos o Evangelho da forma que ele é para ser pregado, né? Não da forma que nós queremos, mas da forma que ele é para ser pregado, porque muitos aí fora pregam da forma que acham correta, e não é da forma correta. Interpretam um texto fora do contexto, que dá pretexto, né, para muitas coisas. Mas, irmãos, na sua semana, na sua vida, e nessa semana, do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Será que você tem se alimentado da palavra ou de outras coisas? Isso diz muito sobre nós, irmãos. A palavra de Deus nos declara que tudo que é bom, tudo que é amável deve estar em nossa mente. A palavra de Deus declara que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar não é estar o dia todo ajoelhado, porque senão não faríamos nada da vida. Quem dera pudéssemos ficar assim, né? Mas orar sem cessar é estar em espírito de oração a cada minuto do nosso dia, louvando a Deus em nosso coração. É trabalhando, é no trânsito, né? Em todos os lugares louvando o Senhor, e nos nossos corações. E é interessante isso, irmãos, que muitas vezes nós queremos ser santo, nós temos esse desejo do homem interior, né, de ser santo, mas muitas vezes na prática nós não conseguimos. E sabe por que um dos motivos que nós não conseguimos, irmãos? Nós não conseguimos porque nós nos alimentamos de besteira. Nós não nos alimentamos da palavra como deveríamos nos alimentar. Nós nos alimentamos ainda de leite. Ainda não estamos preparados muitas vezes para o alimento sólido, que é o ensinamento das Escrituras, né? E é por isso que muitos crentes não têm a sua vida espiritual, a sua vida espiritual não cresce. Por quê? Ele vem de domingo à noite na igreja, ouve a palavra,
e nem reflete sobre a palavra depois. E essa palavra, ela é esquecida. E aí durante a semana nós fazemos os afazeres. Tem uns que durante a semana toda nem leem a Bíblia, tem outros que leem 2, 3 vezes só, né? Aquela releitura rápida do dia a dia. E o restante do dia nós nos alimentamos de outras coisas, que nós sabemos bem o que é a internet, televisão e outras coisas. Nós não podemos nos esquecer, rapidamente, irmãos, que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho visto, irmãos, que muitas vezes nós temos perdido esse foco. Nós temos buscado aquilo que é para nós. Nós temos buscado aquilo que é para o nosso crescimento individual. Mas nós não temos buscado com perfeição, né, o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não temos priorizado realmente, né, o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, não precisamos ir muito longe. Os cristãos do primeiro século priorizavam o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso que eles deram a vida pelo Evangelho. Porque eles priorizaram o reino de Deus em primeiro lugar. Não estou falando aqui que você deve sair por aí, querer dar sua vida, né? Não é isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, que nós devemos priorizar o reino de Deus e sua justiça. Jesus falou uma coisa interessante: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles cristãos ousados, intrépidos, corajosos, que se dispõem a ir para o campo missionário, que se dispõem a fazer a obra, né? Porque isso quebra todos os nossos paradigmas e nos tira da nossa área de conforto. O Evangelho é isso, irmãos, é nos tirar da nossa área de conforto. É isso que Jesus faz. Nós estávamos ali, confortáveis com o pecado, perecendo, né? Sendo condenado, como diz Romanos 3:23. E aí Cristo entra na nossa vida e nos tira dessa área de conforto, desconstrói toda a nossa visão de mundo, que é a nossa cosmovisão, e nos restaura completamente. Porque Jesus nos chamou para a sua glória. Mas para que nós tenhamos capacidade de glorificar a Deus, nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos sim admirar o pastor, o pregador. Eu tenho pregadores que eu admiro, né? Claro, podemos admirar. Nossa, essa pessoa, né? Ela fala bem, usada por Deus, podemos admirar. Mas o nosso pastor é Jesus Cristo. O nosso alvo é Cristo. Podemos admirar, pegar o que é bom daquela pessoa, né? Mas seguir mesmo, nós temos que seguir a Jesus Cristo. Então, todo o ensino, ele tem que nos levar a Cristo. Esse é o principal conteúdo. Nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar Cristo. Irmãos, nós temos que compreender um pouco o contexto em que se passa isso no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, circuncidado ao 8º dia, está no texto, tá, irmãos? Ele era instruído na lei, aos pés de Gamaliel. Ele tinha uma posição muito boa diante dos judeus, né? Ele era rico mesmo, tinha uma posição muito boa diante dos judeus, tinha um cargo muito bom diante dos judeus. Mas a caminho de Damasco, quando Jesus falou com ele, ele perdeu tudo, por amor de Cristo. E na nossa vida, irmãos, muitas vezes nós temos que perder para ganhar Cristo. O apóstolo Paulo, no caso, foi um extremo, né? Ele perdeu tudo. E ele ainda fala que reputa tudo isso como esterco, por amor de Cristo. Principalmente a questão do ego, né? Porque ele tinha uma posição muito grande. Então ele tinha o ego, assim, as pessoas reverenciavam a ele, ouviam a ele, né? E quando ele se converteu a Cristo, né, as pessoas já não ouviam mais a ele, porque não queriam ouvir o Evangelho de Cristo, não ouviam mais a ele, né? Então foi um choque, né? Com certeza muito grande. Foi difícil para o apóstolo Paulo. Não deve ter sido fácil para ele perder tudo. Mas ele compreendeu que o propósito de Deus justamente era esse. Que ele perdesse tudo para ganhar a Cristo. E o que significa para nós, irmãos, perder tudo para ganhar a Cristo? Significa que hoje nós vamos perder toda a nossa casa, todos os nossos bens, só para ganhar a Cristo? Não. Significa, irmãos, que aquele que tem cuidado da sua vida vai perdê-la. Que aquele que amar mais a sua família, os seus bens, mais do que a Cristo, não é digno de segui-lo. Perder as coisas por Cristo é abrir mão das nossas vontades, é abrir mão daquilo que nós amamos de fato, porque nós amamos muito mais a Cristo. E se hoje nós amamos muito mais a Cristo é porque Ele nos amou primeiro.
Foi para isso que Jesus nos chamou, para a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do pecado, sim. Mas hoje nós somos escravos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade mais. Não, irmãos. Isso que nós temos que compreender. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós somos escravos de Cristo. A vida não é mais nossa. É isso que nós temos que ter em mente. Eu assisti um filme um tempo atrás, não sei se os irmãos já assistiram. Se não assistiram, anota, é muito bom. É um filme que conta a história do pastor luterano, né, que foi missionário e ficou preso 14 anos naquele regime comunista da União Soviética, né? E é interessante esse filme, porque em certa feita o rapaz é questionado, mas você vai mesmo contrabandear essas Bíblias, você pode ser pego e tudo mais. Aí o rapaz fala, se a vida fosse minha, eu não iria, mas como a vida não é minha, eu vou. Então eu acho que essa concepção, irmãos, que nós devemos ter, sabe, a vida não é nossa, irmãos. Um dia nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. E se a vida não é nossa, por que nós temos tanto cuidado dela? No sentido assim, né, de não abrir mão, sabe, de certas coisas para servir a Cristo. Meu irmão e minha irmã, hoje, o que te impede de servir a Cristo? O que está impedindo ainda de você servir a Cristo e de você ser um cristão cheio do Espírito Santo? Se tem algo que te impede, ora a Deus, peça para que Ele te revele se você não sabe, mas se você sabe, deixa esse algo. Jesus nos chamou para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Eu vejo a vida de muitos crentes que não é em abundância, irmãos. É uma vida, às vezes, pior do que a vida das pessoas do mundo. Não tem que ser assim. Deus nos chamou para nós termos uma vida em abundância. E o que é uma vida em abundância? É ser rico? Não. Uma vida em abundância é ter a paz que excede todo entendimento, é ter alegria, é ter a família bem, sabe? Bem no sentido assim de nós termos comunhão com todos. Isso é ter uma vida em abundância. Não é fazer diferenciação das pessoas, né? É tratar, na medida do possível, todo mundo igual, assim como Jesus nos ensinou. É tentar a cada dia ser um ser humano melhor. Faça esse teste, tenta a cada dia ser um ser humano melhor. Não confiado nas suas próprias obras, que nem os espíritas. Os espíritas confiam nas próprias obras. Fazem caridade para tentar ser um ser humano melhor. Mas nós, como cristãos, não. Nós confiamos em Cristo, que é Ele que trabalha no nosso coração a santidade. É Ele que trabalha com a nossa arrogância. Para que cada vez mais o nosso eu diminua e Cristo cresça em nós. Para que assim as pessoas olhem para a nossa vida e falem, você é crente, né? Nós não precisamos nem falar, você é crente, né? Como você sabe, da forma que você falou, você olhou para mim assim, não tem como você não ser cristão. Será que onde nós vamos, irmãos, as pessoas nos reconhecem como cristãos genuínos? Se não nos reconhecem, nós perdemos o alvo, muitas vezes. Nós deixamos de olhar para Cristo. Aí quando nós deixamos de olhar para Cristo, o velho homem, ele se revigora novamente. E o velho homem gosta de se alimentar com coisa que não é espiritual. O velho homem não gosta de orar. O velho homem não gosta de vir à igreja. O velho homem não gosta da comunhão, né? O velho homem, ele gosta do quê? Ele gosta de se alimentar das coisas mundanas, porque é o velho homem, né? Continuando então, irmãos. A proposta do nosso coração, muitas vezes, tem sido a de querer a Cristo, conquanto que eu não precise deixar minhas conquistas pelo pecado, que eu acabei de explicar, né? Ou seja, as pessoas querem Jesus Cristo, mas não querem deixar de praticar o pecado. Não querem renunciar, né? O pecado. Mas eu me lembro do que Jesus falou, né? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me. Interessante. Então nós vemos, irmãos, que é impossível servir a Cristo sem renúncia. Sem uma verdadeira renúncia a cada dia, é impossível servir a Cristo. Não se engane. Se você acha que serve a Cristo e não está renunciando, você não está servindo a Cristo, você está servindo a você mesmo. E o pior engano que existe é o auto-engano, né? É interessante, quando as pessoas nos enganam, dói. Mas o auto-engano, aquilo que nós achamos que é verdade e não é na verdade, que é o auto-engano, isso é o pior. Vamos ao texto áureo, né? Filipenses 3:13, né? Caminhando então, né?
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e a vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos de nós, irmãos, estamos presos ao passado? Quantos de nós, irmãos, já chegamos diante de Deus, já pedimos perdão a Deus, né? E continuamos vivendo no passado. Continuamos vivendo como se Deus não tivesse nos perdoado, sendo que Ele já nos perdoou. Quantos de nós ainda vivemos no passado e deixamos de viver o presente? O apóstolo Paulo nos ensina algo interessante através da palavra do Senhor. Nós devemos nos esquecer daquelas coisas que passaram e caminhar para as coisas que Deus tem para nós. Talvez no passado fomos pessoas más. Talvez no passado não glorificávamos a Deus. Talvez no passado fomos maus crentes. Mas a partir do momento que você chega diante de Deus, confessa seus pecados e deixa Deus trabalhar na nossa vida, você tem que olhar para frente, caminhar para frente. Né? Nós não devemos estar presos ao passado. O passado é bom para nós lembrarmos dos bons momentos, é bom para nós aprendermos, né, com os nossos erros, porque muitas vezes nós cometemos erros, e é justamente essa a intenção do erro. Nós erramos e nós devemos aprender com os nossos erros, senão nós vamos ficar errando a vida toda. Né? O passado é bom para isso, para nós refletirmos, para nós aprendermos com nossos erros. Né? Então o passado é bom para isso. Mas nós temos que estar com os olhos fitos no que Deus tem para a nossa vida a partir de agora. A partir desse momento que eu entreguei a vida a Jesus, a partir desse momento que eu estou na caminhada cristã, o que Deus quer de mim hoje? Né? É isso que nós temos que ter em mente. As coisas passadas só devem ser lembradas se forem para ação de graças e júbilo diante do Senhor. Ou seja, né, nós devemos lembrar das coisas passadas para glorificar a Deus. É interessante que eu já ouvi alguns testemunhos, e o testemunho é bom, irmãos, para edificação, desde que seja para edificação. Mas eu já ouvi alguns testemunhos que as pessoas elas se alegravam. Não, eu era chefe do PCC mesmo, eu botava medo em todo mundo e tudo mais. Irmãos, isso não é atitude de uma pessoa que se arrependeu. Isso não é atitude de uma pessoa realmente salva, porque ele ainda se alegra com aquilo que ele fazia antes. Eu tenho vergonha da minha vida antes de Cristo. Ainda que eu não tenha chegado ao extremo de ficar à beira da morte, nem nada, mas eu me vergonho da vida que eu levava antes de Cristo. Nós temos que olhar para a nossa vida antes de Cristo com vergonha mesmo no coração. E se Deus fez algo miraculoso na nossa vida, nós devemos dar o testemunho, né? Assim, para glorificar a Deus, para a edificação da igreja, e não com aquela alegria no coração, não, mas eu era assim, assado, né? E tudo mais. Quem vive no passado, com lamentações, não tem tempo para olhar o que está à frente e prosseguir e perseguir o grande alvo da fé. Ou seja, as pessoas ficam tão presas no passado muitas vezes, e talvez hoje você, irmã, esteja preso no passado também, né? E aí você está deixando de olhar para o alvo que é Cristo. Você está deixando de seguir a Cristo, de certa forma, porque você está preso no passado e você não caminha para frente. Você não consegue progredir. Vamos abrir nossas Bíblias caminhando? Continuando, né? Em Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Irmãos, será que literalmente tudo que nós fazemos nós oramos? Será que nós estamos sempre em espírito de oração, para que sempre nós venhamos a fazer a vontade do Senhor e não a nossa? O apóstolo Paulo nos ensina aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Não existe lugar mais sublime, não existe melhor lugar para nós contarmos as nossas misérias, para nós orarmos, chorarmos, que aos pés da cruz, que em oração.
É ali, irmãos, que nós devemos colocar todas as nossas angústias, todas as nossas inquietações, todas as nossas dúvidas. E aqui eu estou falando especificamente, irmãos, daquela oração particular, daquele momento onde você entra no seu quarto, seja onde for, fecha a tua porta no particular com Deus. Nós temos, irmãos, como cristãos, essa necessidade de ter no particular com Deus. De muitas vezes até questionar. Deus sabe de tudo que está passando no nosso coração, claro que sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Porque quando nós falamos, nós derramamos o nosso coração diante de Deus, nós não estamos confiando na nossa própria força, nós estamos confiando no que Deus pode fazer em nossas vidas. É interessante isso. Agora, quando nós tomamos atitudes sem a orientação de Deus, sem a oração, nós estamos confiando em quem? Em Deus ou em nós? Em nós mesmos. Nós estamos confiando na nossa força, no nosso trabalho, né? Irmãos, tudo, literalmente tudo, nós devemos colocar diante do nosso Deus. Nós devemos agradecer, seja bom ou ruim. Nós devemos agradecer se algo nos alegra ou não. Nós devemos pedir orientação a Deus por tudo o que acontece na nossa vida. Seja de fazer uma dívida ou não, seja de gastar o dinheiro ou não. Ah, mas Caio, o dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser. Não, foi Deus que te deu. Ele não é seu, ele é de Deus na verdade. Porque tudo na nossa vida não é nosso, é de Deus. É claro que nós usufruímos dos bens materiais, né? Mas tudo que nós temos que colocar diante de Deus, o nosso coração quebrantado e contrito. O Senhor com certeza não despreza. Esclarecendo o termo ansiedade na prática, é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não toma providências, que Deus não faz. Então é interessante que o autor colocou, esclarecendo um pouco o termo ansiedade, né? Então, no sentido, eu orei e não deu certo, então eu vou fazer dessa forma. Então é aquele sentimento, Deus não cuida, Deus não faz, Deus não me ouve, então já que Deus não me ouve mesmo, então eu vou fazer da forma que eu quero fazer, sem pedir orientação a Deus mesmo. Mas não é dessa forma, irmãos, que funciona, né? Nós devemos pedir a Deus, né, que trabalha a nossa vida nessa questão da ansiedade também. Nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade, aqui no sentido, irmãos, é aquela ansiedade extrema, né, irmãos? Aquela ansiedade na qual você deixa de dormir, na qual você se alimenta mal, na qual até causa muitas doenças, né? Aquela ansiedade extrema, na qual você tem até muitas pessoas que tremem, né? Tem reações até no seu corpo dessa ansiedade que tira a sua paz. Então, se a ansiedade está tirando a sua paz, ela se encaixa nisto, né? Ela se encaixa em algo que é uma falta de confiança em Deus mesmo, né? Claro que pode ser ter algo psicológico também, da psique, da pessoa também, né? A pessoa pode, né, ter alguma coisa, mas na maioria das vezes, irmãos, nós estamos olhando o quê? Para circunstâncias. E cada vez que nós olhamos para circunstâncias, a ansiedade aumenta. Poxa, diante dessa situação eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer e tudo mais, né? Interessante, irmãos, agora que eu lembrei, confiar em Deus não significa que nós não vamos fazer nada. As pessoas confundem. Mas você crê em Deus, você não vai fazer nada? Não é isso. Crer em Deus não significa que nós vamos ficar sentados e esperar o tempo passar e a providência de Deus. Crer em Deus também significa ação. Mas existem certas situações que nós temos que somente crer. Não tem o que nós fazermos, nós já fizemos de tudo, né? Com a orientação de Deus. E aí só nos resta confiar que Deus está no controle, né? Confiar que Deus tem o melhor. E é tão difícil confiar que Deus tem o melhor quando vem a dificuldade, né, irmãos? Quando está tudo bem, é fácil confiar, não, Deus tem o melhor para mim. Mas quando vem a dificuldade, quando vem as provações, aí nós vemos como a nossa fé é pequena. Aí nós vemos, né, que realmente é difícil crer que Deus está no controle e que Deus tem um propósito naquela situação tão ruim. Mas irmãos, até na situação extrema e ruim, Deus tem um propósito. Até na vida de Jó, que ele ficou ao ponto de quase perder a própria vida, né? Ali cheio de lepra da cabeça aos pés, Deus tinha um propósito. Então, imagine nossas vidas, irmãos. Claro que Deus tem um propósito em tudo. É claro que muitas coisas nós passamos pela nossa desobediência. Sabe disso? Muitas coisas Deus permite na nossa vida e nós passamos pela nossa própria desobediência mesmo a Deus.
Mas muitas coisas nós passamos porque Deus permite, porque Ele quer ver o nosso crescimento. Saiba que Deus te conhece de cabo a rabo. A palavra declara que diante de Deus nós estamos nus. Ou seja, Ele nos conhece plenamente. Foi Ele que nos criou. Ele sabe muito bem como nos provar. Ele sabe muito bem como nos moldar, irmãos. Então tudo que Deus permite na nossa vida tem um propósito, né? É difícil falar isso para uma mãe que perdeu um filho, para um pai que perdeu um filho, né? Ou para um filho que perdeu os pais. Mas a verdade é justamente esta, irmãos. Nós não entendemos todos os propósitos de Deus. É impossível. Nós somos seres limitados. Contudo, mesmo sem entender, que viemos confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Que viemos confiar no Deus vivo, no Deus que ouve a oração, no Deus presente. Porque o Emmanuel, que é Jesus Cristo, significa justamente isso, né? Deus conosco, um Deus presente. Um Deus que não poupou nem seu próprio Filho por amor a nós. Que através de Cristo hoje, qualquer cristão pode chegar no Santo dos Santos, que no Antigo Testamento só o sumo sacerdote uma vez por ano chegava. E pode orar em nome de Jesus. E Deus ouve a oração. Isso é maravilhoso, isso é sublime, irmãos. A Bíblia declara que os anjos queriam estar no nosso lugar, que muitos profetas queriam estar no nosso lugar, com a revelação completa da palavra. E nós hoje temos a revelação completa da palavra e muitas vezes, irmãos, nos perdemos no caminho. Perdemos a direção, perdemos o alvo, que é Cristo Jesus. Que venhamos, irmãos, ter em mente esse alvo que é Cristo Jesus. Porque primeiro, irmãos, Jesus tem que fazer sentido na nossa vida, para que depois faça sentido na vida das outras pessoas. Finalizando então, último texto, né? Filipenses 4, versículo 12 e 13. Em Filipenses 4, né? Versículo 12 e 13. Texto muito conhecido. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Interessante, várias pessoas pegam só o 13, né? Posso todas as coisas em Cristo. E aí a pessoa acha que pode pecar, a pessoa acha que pode viver de qualquer forma, a pessoa acha que pode fazer tudo, né? Porque a Bíblia está dizendo, posso todas as coisas em Cristo Jesus. Mas, se a pessoa ler o versículo 12, ela vai ver o que nós podemos em Cristo. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele tinha tudo, humanamente falando. Tinha boa condição financeira, tinha status, tinha um bom posicionamento, né? E, de repente, quando Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E sofreu muito por amor de Cristo. Ele foi o apóstolo que mais sofreu. Sendo esbofeteado várias vezes, sendo chicoteado, sendo rejeitado de várias e várias formas. Então o apóstolo Paulo fala o quê? Eu sei ter abundância e eu sei também ter escassez. Eu sei estar bem e sei também estar abatido. Ou seja, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo o quê? Eu posso estar bem ou mal. Eu posso sofrer ou não, mas eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. E é por isso que eu posso passar por todas estas situações. É o que o apóstolo Paulo está falando. Eu passei por todas essas situações porque Cristo me fortaleceu. Ele me fortalece. Por isso que eu consegui passar por essas situações. Então nós também, irmãos, podemos falar isso. Por mais dificuldade que nós tenhamos passado, eu posso passar por essa dificuldade porque Cristo me fortalece. Terminando então, o título da lição é o alvo a ser alcançado, e nós temos que destacar os alvos a serem alcançados na nossa vida cristã diariamente, o que ainda falta para nós termos intimidade com Deus, para nós servirmos a Deus, né? Para nós não perdermos o alvo. Se hoje você perdeu o alvo que é Cristo, ore a Deus, peça ajuda, né? E volte novamente os seus olhos a Cristo, tá bom? Aqui, os irmãos também devem ter, a revista sabem disso, né? Fazer uma lista com três alvos diários para a sua vida cristã.
e a realização desses alvos levará à vitória. Ou seja, né, anotar diariamente 3 alvos que você tem a alcançar no dia na vida cristã. Em cima desses alvos trabalhar, né, pedir a Deus, né, para que te ajude a alcançar esses alvos na vida cristã. Né? Então, o que eu estou falando não são alvos da vida secular, são alvos da vida cristã. Né? Bom, que Deus abençoe a todos. Tá? Esse foi o estudo da lição de hoje. Amém? Louvamos a Deus por esse ensinamento e que nosso alvo seja sempre Cristo, né? Por mais que nós tenhamos alguns modelos, como o Caio bem explicou, na parte humana, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas mesmo esse modelo, a gente tem que ver Cristo nesse modelo, que seja um ser humano. Cristo nesse modelo, como foi o apóstolo Paulo. Ele foi um homem como nós, e ele serviu de modelo. E isso, nós somos, as mesmas sujeições que o apóstolo Paulo tinha na carne, nós temos também. Se ele conseguiu, nós conseguimos também. Mas isso eu vou salientar um pouquinho mais à frente. Quero convidar ao irmão Pedro, nós vamos cantar mais um hino para louvor e glória do nosso Deus. Hino de número 478. Peregrino. Quando nós falamos, nossa pátria é celestial, estamos aqui de passagem. Nós temos uma pátria celestial, um lugar preparado para nós, que Jesus Cristo foi nos preparar, e nós estamos aguardando ansiosamente a Ele vir e nos buscar, para que estejamos para sempre com o Senhor. Então, peregrino. Eu sou um peregrino, da estrada pouco sei, e dizem que perigos eu sempre encontrarei. Apertos e trabalhos penosos para mim, mas quero andar com Cristo até da vida ao fim. Os gozos e tristezas e posso aqui provar. Ao meu querido mestre eu logo vou contar. Jesus dará conforto e cuidará de mim, se nele vou confiado até da vida ao fim. Com ele nunca os males me poderão vencer, com ele nem perigos precisarei temer. E mesmo quando à noite eu enfrentar no fim, além da morte a glória encontrarei enfim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão Pedro. E vamos passar alguns pontos. A lição foi muito boa, mas como a palavra de Deus ela é inesgotável, sempre tem algo para nós, né, tirarmos, sempre tem, né? Então, em Filipenses, no capítulo 3, eu quero falar sobre o verso 17 e 21. Filipenses 3, 17 ao 21. Vai nos dizer assim: sede também meus imitadores, irmãos,
e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Sede meus imitadores. Ou no original fala, sede imitadores meu. O apóstolo Paulo fala na lição para nós termos cautela, prudência, sobre alguns obreiros maus que havia já no tempo do apóstolo Paulo. Fala para a gente termos cautela, tomar cuidado, o Caio mesmo falou a respeito da mensagem que estão nos ensinando, se aquilo está nos edificando, se está levando a nós crescermos na fé, a nós, isso se está nos motivando a sermos igual a Cristo, porque esse é o nosso alvo. Por mais que nós não vamos alcançar a perfeição neste mundo, mas procurar cada vez mais ser semelhante a Cristo, a ponto das pessoas reconhecerem, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, que Cristo habita em nós. Porque o apóstolo Paulo conseguiu isso. Então, nós temos que tomar certos cuidados, alguns obreiros que não nos levam a imitar a Cristo, que não nos levam a desejar ser igual a Cristo, alguns obreiros fraudulentos, e até mesmo, como o apóstolo Paulo fala, que aquilo que ele deixou, que era lucro para ele, quando ele estava no tempo daquela religião judaica, que era lucro para ele, que ele era reconhecido, ele estava bem de vida, ele tinha, as pessoas, os fariseus, irmãos, eles tinham uma reputação tão ilibada, a ponto de que quando eles passavam na rua, as pessoas tiravam um chapéu, se dobravam a eles, ele tinha tudo isso, ele falou que tudo isso eu considero como esterco. Para o quê? Para ele ganhar a excelência de Cristo, porque isso atrapalhava. Ele viu que isso atrapalhava ele buscar a Cristo, porque se fosse algo que não atrapalhasse, ele poderia continuasse naquela religiosidade, continuasse naquela posição, mas ele viu que isso afastou cada vez mais de Cristo, a ponto de até perseguir os cristãos, e ter consentimento de matar os cristãos, como ele participou, foi conivente, participante da morte de Estevão. Ele tinha esse consentimento, ele foi participante da morte de Estevão. Então ele viu que aquilo que ele tinha tudo, quando ele conheceu a Cristo, ele viu que para viver e continuar vivendo a vida cristã, não adiantaria, teve que abrir mão. E assim, toda vez que nós pregamos o Evangelho, irmãos, para uma pessoa, vamos colocar aqui esse parênteses, e a gente vê que aquilo que na vida dela atrapalha ela de ter um encontro com Cristo, nós temos que incentivar essa pessoa a deixar abrir mão, a perder para ganhar, como ele falou aqui, a perder para ganhar. Porque tem coisas que não coadunam com o Evangelho, tem coisas que não caminham junto com o Evangelho. E se a pessoa quer realmente receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem que abrir mão, ele tem que deixar, e considerar até como esterco. E o Caio também explicou, tem testemunho que nós damos, daquilo que nós deixamos, não é para que nos gloriarmos, como ele falou que tem pessoas que dão aquele testemunho, que é testemunho, na verdade não é testemunho, é testemunho, um testemunho do que ele fazia coisa errada, ainda conta com vantagem, não. Quando nós somos contar algo que nós éramos, e hoje nós temos que contar com pesar, tristeza, e que Cristo seja glorificado e exaltado. Foi quando Paulo, algumas vezes, falou dele, nesse tempo. Mas ele não falou para se gloriar. Ele falou, aquilo lá, eu considerava como esterco. Eu tenho vergonha daquele tempo. Vergonha. Hoje não. Hoje, em Cristo Jesus, ele testemunhava e dava testemunho para a edificação da fé daqueles que estavam ouvindo. Então, sede imitadores meu, responsabilidade. Responsabilidade que eu, irmãos, tenho que ter. Responsabilidade que você tem que ter. De que as pessoas olhem para você e tentem te imitar a princípio. Eu vou explicar o porquê desse modelo humano também. Estava conversando com o irmão Pedro, fui fazer um exercício físico antes de ontem. E eu coloquei a chave, a máscara ficou no carro, eu coloquei a chave no bolso, falou assim, quando chegar no quintal, eu abro o carro, pego minha máscara e vou correr, fazer exercício, estou correndo com máscara. Mas, no entanto, nessa coisa, eu saí de casa, abri o portão e comecei a correr, já subi na minha rua correndo, e aí eu paro, vejo o cabeleireiro com a máscara, aí eu falei, está faltando alguma coisa. Ele falou, o que foi? Eu falei, vou voltar a pegar a máscara. Ele falou, Marcelo,
Ele não é crente, ele já veio aqui. Já visitou, não é crente. Marcelo, você tem que ser exemplo. Eu não me senti assim tão culpado porque eu fui com a intenção de pegar. Não fui porque vou correr assim, sem mais. Não. Eu fui até que a chave estava no meu bolso do carro, para chegar no quintal e pegar. Eu esqueci. Mas, no entanto, eu estudando já essa lição, puxa vida, as pessoas vê nas mínimas coisas e cobram de nós. Marcelo, você é um exemplo. Você tem que pegar. Eu falei, eu estou voltando para pegar minha máscara. Voltei, peguei a máscara, e aí eu cansei mais, porque eu tive que subir minha rua correndo, a rua do casa do meu irmão é subida, então eu tive que subir 2 vezes correndo, já cheguei lá no Parque do Carmo, o carrinho foi para fora. Falei, puxa, eu subi 2 vezes, agora voltar para subir a estrada do estado do Ceará aqui, foi difícil, mas consegui, né? Desafio. Meus irmãos, então é isso, nós temos que, como o apóstolo Paulo disse, sede também meus imitadores, irmãos. E não falou isso só, mas ele falou também imitadores, não só puxou para ele, que sendo melhor do que os outros. Olha só a humildade dele, não só a mim, porque eu imito a Cristo, mas tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós. Aí colocou Timóteo, colocou Epafrodito, pelos que assim andam. Timóteo também, Epafrodito também, eles têm uma vida ilibada, uma vida que verdadeiramente imita a Cristo. Então vocês também observem a vida deles. Não só a minha, mas a deles também, olha só. Então, não adianta você falar, irmão, você que está evangelizando, olha para mim, olha para Cristo. Não adianta. Isso aí está fora, é antibíblico. Onde que a Bíblia nos mostra, falar, ô cristão, você vai pregar o evangelho, mas fala para a pessoa, olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Onde que está isso na Bíblia? Então é antibíblico essa palavra. É se isentar do quê? Da responsabilidade. Porque agora quando nós assumimos a Cristo, nós temos que sim puxar essa responsabilidade para nós. E às vezes nas mínimas coisas. Vai pegar a máscara, Marcelo. Você tem que ser exemplo. E aí você não vai discutir, quem é você para falar isso, eu ando do jeito que não. Realmente você está comprometendo a sua vida, a sua saúde, a saúde da sua. Por mais que você, ainda que tome esses cuidados, você ainda não está totalmente imune de contrair esse vírus, mas pelo menos o mínimo nós temos que fazer, esse é exemplo. Esse é exemplo. Porque isso vai evitar de contaminar até ele mesmo, que de repente ele está olhando para ele, puxa, você está assim, de repente você espirra ou tosse aqui no meu rosto, como é que fica? De repente ele está cuidando até dele mesmo, mas nós temos que ser exemplos nas mínimas coisas, indiferente dele. Ele não está aqui, irmãos, ele já veio visitar, não é um cristão, ainda não teve um encontro com Jesus, mas não interessa, aquilo que for bom para nós, e vai ser exemplo de Cristo, vamos acatar, não discutir nem nada, eu já estou voltando, peguei minha máscara e continuei minha corrida. Ser exemplo, muito bem. Modelos. O primeiro modelo é Jesus. Isso é um modelo perfeito. É Jesus. Não é o homem. O primeiro modelo não é Paulo, não é Pedro, não é Timóteo, Epafrodito. Não é. O primeiro modelo é Jesus. Mas, no entanto, eu tive modelos na minha vida. Eu conversando com o irmão Pedro, a gente conversa bastante, que agora somos praticamente vizinhos, né? Eu moro lá em Guanada, mas como eu estou cuidando do meu irmão aqui, então a gente mora de lado, a gente compartilha as coisas, porque a palavra de Deus nos ensina de compartilharmos coisas boas, coisas que edificam, né? Coisas que haja, coisas excelentes. A gente compartilha as coisas de Deus, a gente ensaia, está sendo uma benção esse tempo. Claro que a gente sente saudade dos irmãos, sim, mas está sendo uma bênção na minha vida, na vida do irmão Pedro. Eu que não sou dado à música, irmãos, estou aprendendo com o irmão Pedro, estou me esforçando aqui, porque até os irmãos voltarem, para continuar cantando, louvando a Deus aqui, a gente tem se esforçado, tem ensaiado, e a gente fica 3 horas, né, irmão Pedro? 3 horas ensaiando tudo e compartilhando das coisas de Deus, está sendo, edificando as nossas vidas. E a gente compartilhando, o irmão Pedro sempre fala do modelo de um pastor, que ele andava no interior lá, andava no interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo, andava horas e horas para fazer visita. E falaram que ele o velhinho já tinha mais idade do que ele, mas andava, caminhava, e ele ia compartilhando com ele as coisas de Deus. Ele lembra até isso até o dia de hoje. Isso aí é modelo, exemplo de ser imitado. Ele tem esse exemplo até o dia de hoje na vida dele. E é assim, irmãos, eu também já tive. Comecei na igreja, fui doutrinado, fui batizado, né? Depois eu comecei a evangelizar, porque tinha um modelo de uma pessoa que evangelizava, que naquele tempo estava evangelizando. E aí eu peguei esse exemplo dele, continuei, saí para as ruas evangelizando. Depois peguei o modelo de outro irmão que ia nos trens pregar o evangelho, e fui junto com ele pregar o evangelho nos trens, até o dia que impediram a nós. Eu falei, irmão, será que impediram? O guarda impediu, vamos ver se a gente consegue uma carta da CBTM, para a gente ter essa liberdade, porque o segurança ficou impressionado, falou assim, olha, eu vou deixar vocês pregarem então, mas no entanto, se tiver uma gritaria aqui dentro,
ou alguém se incomodar aqui, eu vou colocar vocês para fora. E nós desafiamos, falou, pode ficar aqui, dentro do vagão. Ele ficou. E nós continuamos, porque a gente não gritava, a gente ia em cada pessoa e falava ali, pertinho da pessoa, Jesus te ama, e pegava um folheto, e ali ia falando, e bem manso, bem calmo. E ele falou assim, ligou para o rádio e falou assim, pode deixar eles pregarem, porque está tranquilo. E deixou e permitiu, só que era proibido. E nós mandamos uma carta, e nessa carta então a CBTN falou que não, porque não podia fazer partido religioso, falou uns negócios, e a carta veio que não nos autorizou. Eu falei, irmão, então se não nos autorizou, não vamos desobedecer. Vamos obedecer nesse ponto. E aí nós não fizemos mais no trem, mas começamos no ônibus, fazia nas ruas, nas praças, um modelo de pessoas que tinham um coração no Evangelho. Então tive exemplos bons na minha vida, e eu trago até o dia de hoje, na empresa também, na hora do almoço, a gente sentava lá para falar do Evangelho, tinha um chileno primitivo, que acho que já voltou até para o Chile, que ele se aposentou, voltou para lá. Como eu aprendi com aquele homem? Que homem, que exemplo, irmãos. Que homem amoroso nas coisas de Deus, fervoroso nas coisas de Deus. E não era nem da nossa denominação, era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E aprendi muito com aquele homem. É um modelo para a minha vida até o dia de hoje. Tive vários modelos. No entanto, o apóstolo Paulo fala, toma cuidado, julgue e discerne esses modelos, porque tem modelos que não são bons. Esses modelos me ensinaram a evangelizar, me ensinaram a ter mais amor para as pessoas, e o modelo começou dentro da minha casa com a minha avó também, que foi um modelo na minha vida, até o dia de hoje, eu sempre comento da minha avó, eu tive modelos bons que eu trago até o dia de hoje na minha vida. Agora, trazendo, modelo perfeito é Cristo, minha avó faleceu, e eu falei para ela, vó, a senhora tinha, antes de me converter, a senhora tinha o primeiro lugar na minha vida, a senhora estava em primeiro lugar, e agora a senhora perdeu o lugar. Porque agora é Jesus Cristo, Ele tomou o lugar da senhora. E ela falou, se é para Ele, eu posso perder 1000 vezes. Se é para Jesus, eu posso perder 1000 vezes. Ficou contente, porque tinha um coração em Jesus também. O modelo perfeito é Cristo. Agora a impressão, sabe o que é modelo? É a impressão da imagem de Cristo. Então, quando nós somos modelo, nós temos que estar imprimido a imagem de Cristo, gravada a imagem de Cristo da pessoa. É isso que quer dizer. Então, modelo é a impressão da imagem de Cristo, golpe da influência de Cristo. E o apóstolo Paulo tomou esse golpe, que foi na estrada de Damasco, lá que o Caio, ele tomou esse golpe da influência de Cristo. Porque até então ele teve aquele encontro que foi miraculoso, que ele até fala que ele se considerava como apóstolo, mas um apóstolo abortivo, porque ele encontrou Jesus, não foi como na ressurreição como os outros, mas foi nessa visão. Mas ele teve uma visão nítida de Jesus ali, ficou cego e teve esse golpe. Naquele momento foi um impacto na vida dele. Foi então impresso Jesus na vida dele. Ficou cego, depois houve a revelação para Ananias, vai lá, porque aquele homem é um vaso escolhido por mim, porque Ananias ficou com medo, como o Caio falou, que ele perseguia as igrejas, era perseguidor. No entanto, ele ali com o impacto de Cristo, ele se converteu, houve uma revelação para ele e uma revelação para Ananias. Ananias foi, porque Jesus Cristo revelou. E quando foi lá, ele já estava esperando Ananias, porque já tinha a revelação. E ali caiu as suas escamas. Quer dizer, começou a olhar e enxergar, não somente fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Dali por diante foi uma vida diferente, porque foi golpeada da influência de Cristo, foi impactada. A impressão da imagem de Cristo estava na vida do apóstolo Paulo. Eu não sei falar muito inglês, mas eu vou tentar falar o nome desse autor aqui, para não falar que eu fiz um plágio, tá? Que é aquele versículo por versículo, que é Chaplin, parece que é Chaplin. Se não for, os irmãos depois consultam lá, tá? Que é versículo por versículo, desde o Antigo Testamento com o Novo Testamento que ele tem. Ele vai dizer assim, em seu comentário, em Paulo podia ser visto aquilo que Cristo esperava de um homem remido. Eu achei interessante essa frase de Chaplin. Ele fala que em Paulo podia ser visto aquilo que Cristo esperava de um homem remido. Mas, irmãos, vamos trazer para nós. Não vamos só falar do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, a gente fica muito na história. No nosso tempo agora, 2020, junho, será que realmente Deus olha para nós e pode dizer que na sua pessoa, nas minhas pessoas, há aquilo que Cristo espera de um homem remido? Tem que ser também. Tem que ser também. Não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Não enfraqueceu as mãos deles. E da mesma forma que usou o apóstolo Paulo, ele pode usar a nossa vida. Deve nos permitir isso. Porque às vezes a gente fica, mas eles, mas foi naquele tempo. Não, o tempo deles poderia ser até mais difícil do que o nosso. Um tempo mais difícil.
Porque a facilidade nunca teve depois da queda de Adão, não teve mais facilidade em tempo nenhum. Não teve facilidade. Mas naquele tempo, eles conseguiram viver de uma forma que agradou. E também nós, irmãos. Porque nós estamos escrevendo a história, irmãos. Nós estamos escrevendo, a história continua. E nós estamos escrevendo, não é que a gente vai fazer uma nova Bíblia, mas a história de Cristo agindo na humanidade continua. E é aí que tem que ver que se nós, verdadeiramente, Jesus olha para nós e fala que espera, como foi no apóstolo Paulo, podia ser visto aquilo que Cristo espera de um homem remido. Filipenses 3,7, olha só, Filipenses 3,7. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. É isso, perda por Cristo. E a gente vê nas mínimas coisas, pessoas que estão indo na igreja. Hoje mesmo a pessoa ficou indignada, porque tem um farol, aquele farol do lado da nossa rua, que sobe, porque a rua do meu irmão desce. Ela sobe, as pessoas pegam a direita, um entra à esquerda, outro vai à direita. Quase ninguém respeita aquele farol, quase ninguém. E o rapaz ficou nervoso, porque era de manhã eu estava vindo à igreja, de manhã eu parei no farol. E ele pensou que eu ia passar, porque eu vi que ele veio, e eu parei, esperei, porque já até atropelaram uma pessoa ali naquele local. E ele ficou indignado, via que ele balançava a cabeça, fazia ali com a mão, e eu fiquei na paz ali, fiquei em espírito, falei, deixa, se ele passar aqui me xingando, xingar minha mãe que já está na glória lá, deixa, minha mãe não vai ainda estar ouvindo, tudo, deixa, pé. Mas ele não teve, porque o outro parou também, não teve como ele dar uma ré para ultrapassar. Então ele ficou indignado, ficou nervoso. Por quê? Tem gente que nas mínimas coisas não quer perder, né? A gente tem que perceber nas mínimas coisas. É farol, vamos obedecer, farol vermelho não interessa. Por que eu vou ter que ganhar vantagem com isso, passar na frente, passar o farol vermelho? É tudo coisas pequenas que a gente vai ver que verdadeiramente nas coisas pequenas, se as coisas pequenas nós não observarmos, irmãos, não é nas grandes que nós vamos observar. E a gente vai ver quando o Cristo está imprimindo na vida das pessoas, as pessoas reparam nas coisas pequenas. Você pode até esquecer de algo, você pode fazer sem intenção, pode acontecer, porque a nossa natureza ainda é pecaminosa. De repente, quando você vai se dar por si, você falou, puxa, fiz uma besteira, não deveria ter feito isso. Ainda mais que está o peixinho lá, um peixinho no fundo do meu carro. Aí o cara poderia olhar, se fosse outro, e falar assim, ó, olha lá, o peixinho, porque deve ser cristão, passando o farol vermelho, desrespeitando a lei, e lá está o peixinho. É como um pastor uma vez falou para mim, que as pessoas compram um carro e colocam lá, propriedade de Jesus. Aí o irmão está num ponto e está uma chuva danada no ponto, ele passa com o carro direto lá e está escrito lá, propriedade de Jesus, mas não dá carona para ninguém. Não oferece ajuda para ninguém. Mas está lá, propriedade de Jesus. Você acha que aquele carro foi de Jesus, Jesus ia passar direto quando a pessoa estivesse chovendo, ia para sua casa com o carrão e colocar dentro da sua garagem, e não ia dar carona para ninguém, não ia ajudar ninguém. O carro só serve para ele e a família, para ir fazer as coisas dele só. E às vezes fica até preocupado do amortecedor do carro. Não, meu amortecedor não dá para levar muita gente, meu amortecedor pode quebrar meu amortecedor e tudo mais. E está lá, propriedade de Jesus. Propriedade de Jesus. Interessante isso, né? E é assim, mano. Então é melhor, tira a propriedade de Jesus. Você quer ter um carro particular? Tira a propriedade de Jesus. É sua propriedade. Você pode fazer o que quiser com ele. Foi como Ananias e Safira, que o Pedro falou bem assim, puxa vida, não era seu a propriedade? Então ficasse com dinheiro. Por que vocês foram mentir ao Espírito Santo de Deus? Falando que vender por uma quantidade é outra, fica com vocês. Ficasse com o dinheiro, mas não trouxesse aqui mentindo. O que foi o erro deles foi mentir. Poderia falar, nós temos, vendemos e não queremos dar, não tem problema nenhum, não é obrigado. Porque a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas mentira, é a mesma coisa, carro que for, é meu carro. Beleza, é seu? Você não precisa dar carona para ninguém. É seu carro. Faça o que você quiser do seu carro. É minha casa, é sua casa. Você não precisa receber ninguém na sua casa. Mas se colocar lá a propriedade de Jesus e quer agradecer que é de Deus aquela propriedade e tudo, opa, então precisa repartir, porque Jesus repartiria. Jesus repartiria. Jesus não ia ser egoísta, não. Jesus daria carona. Jesus levaria alguém que precisasse no hospital. Ele ia usar o veículo para abençoar a vida dos outros. Então, certos cuidados que a gente tem que ter como modelo. Estou falando que é uma responsabilidade, como modelo, você puxar a pessoa para ser nosso imitador, olha quanta responsabilidade nós temos. Quanta responsabilidade diante do Senhor. Muito bem. Caminhando. Olhos da fé. Quem tem os olhos da fé, quem já tem essa fé madura, porque no início eu precisei de modelo humano, precisei de alguém me doutrinar, precisei de um modelo para ser batizado,
Eu precisei na firma para crescer também, antes de eu tomar conta, porque depois que esse irmão Primitivo saiu da fábrica, eu que tomava conta do pessoal na hora do almoço para dar a palavra. Mas antes eu precisei de um modelo. Eu preciso imitar um modelo, a como ele fazia. Então, quando a gente tem a maturidade da fé, hoje eu digo, não com orgulho, eu digo não com prepotência, mas hoje em si não preciso do modelo humano, não preciso mais. Porque se esse modelo cair e se desviar, eu ainda continuo olhando para Jesus. Se houver alguém que vive uma vida cristã abundante, eu admiro. Não é nada errado de admiro. Não que ele é meu modelo mais, mas eu admiro. Puxa vida, olha que vida abençoada desse homem, dessa mulher. Mas ser modelo mesmo, já não preciso mais, porque meu modelo hoje é Cristo. Porque há uma maturidade na fé agora. Porque quando o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, porque ele atingiu essa maturidade de olhar somente para Cristo. Ele aprendeu com o Gamaliel, ele teve um modelo. Aprendeu com o Gamaliel aprendeu muitas coisas boas com o Gamaliel também. No entanto, o Gamaliel era muito sábio. Foi aquele que disse naquele tempo que estava aquele mutim, daqueles homens que estavam pregando o evangelho, e ele falou assim, olha, tem muita gente se levantando aí, falando isso, muita gente, se for de Deus, vai permanecer. Mas se não for de Deus, vai cair por terra. Olha que palavra sábia. Não adianta ficar aí nesse mutim, falando em tudo, se for de Deus, vai permanecer. É isso. Ele aprendeu sabedoria, muitas coisas com Gamaliel. Mas, no entanto, chegou um tempo da vida dele que ele falou assim, agora eu imito a Cristo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas tem gente que ainda não tem essa maturidade, por isso que precisa de um modelo humano, porque eu não tinha essa maturidade, precisei de um modelo humano. E depois que fui crescendo, e aí, graças a Deus, admiro homens e mulheres de Deus, sim, admiro, escuto mensagens de homens e mulheres de Deus, mas não preciso mais do modelo humano, meu modelo é Cristo, porque todos esses que eu sigo, admiro, se eles caírem, se desviar de Jesus, eu vou permanecer olhando para Jesus, que é autor e consumador da minha fé, eu vou permanecer. Por isso, a responsabilidade de quando ainda a pessoa não tem essa maturidade, nós como modelo, como foi falado na lição, nós podemos edificar vidas, nós podemos como modelo incentivar vidas a viver melhor ainda a vida cristã, ou podemos também escandalizar. Com as nossas atitudes podemos escandalizar. E não é bom, um escândalo não é bom. Se aquilo, o apóstolo Paulo mesmo fala, terminantemente, se eu gosto de comer carne, e ele sabia que carne de porco, carne que fosse, espiritualmente não ia fazer mal nenhum para ele em Romanos 14, mas ele falou, mas se eu comer carne, vai escandalizar o meu irmão, então eu prefiro não comer carne. Olha a maturidade, comer carne, uma coisa que parece insignificante, mas vai escandalizar o fraco na fé. Ele fala, se vai escandalizar, eu não como carne, então acabou. Vou comer fruta, legumes, eu vou comer outra coisa. Isso ele colocou no extremo por quê? Ele falou, pequenas coisas que escandalizam, nós temos que abrir mão. Então, essa é a responsabilidade. Então, quando a pessoa já tem essa maturidade de olhar para Cristo, tudo bem, mas ainda que não tem, como o apóstolo Paulo, nós temos que ter essa vida cristã de tal ponto, principalmente nós que somos líderes, e dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não tirar essa responsabilidade. E se ainda tem algo na minha vida que eu não posso dizer isso, eu tenho que melhorar. A palavra de Deus, o ensino de Deus nos ensina hoje. Meu irmão, se na sua vida, você que é líder, aqui na igreja, vamos falar de líder de outro lugar, aqui na igreja Batista de Jardim Itápolis, e você não tem uma vida digna de alguém olhar para você e imitar, você precisa melhorar muito na sua vida, porque só estar na frente, só ensinar, só pregar, só cantar, não adianta nada para Deus, você não impressiona Deus em nada. Jesus quer ver você uma pessoa que seja um modelo, um exemplo, que Jesus seja gravado, impresso em você, a ponto de as pessoas olharem para você e tentar imitar o seu procedimento, as suas atitudes. Outra coisa é como o apóstolo Paulo, fariseu, hebreu dos hebreus, tinha muito conhecimento, poliglota, tinha bens financeiros, mas Jesus falou, isso aí, e ele mesmo reconheceu, isso aí, para Cristo, é nada, refúgio, esterco até ele considerou, ele foi até extremo, esterco, para a sublimidade de Cristo. Então, irmão, você não precisa ter muito diploma, diploma é bom para as coisas materiais, concernente às coisas deste mundo, riqueza,
também para você viver bem, para ajudar, abençoar a obra de Deus e a vida dos outros. Mas nada disso impressiona Jesus, a não ser que Ele veja em nós a imagem dEle, impressa em nós. Como a gente pega um papel na impressora e o papel está em branco, porque sem Cristo é um papel em branco, tudo que nós fizemos ou fazemos sem Cristo é em branco para Deus, e aí vem lá na impressora, você coloca o que você quer imprimir e vem aquela imagem linda lá na impressora. É assim, nós éramos um papel em branco antes de Cristo, em branco, nada que nós fazíamos agradava ao Senhor. E no entanto, quando Jesus foi imprimido em nós, aí veio a coisa linda, a imagem de Cristo em nós. E é essa imagem de Cristo impressa em nós que as pessoas precisam ver, é através das nossas atitudes. Então, a fé é aqueles que conseguem olhar para Jesus, modelo é Jesus. Agora tem pessoas que ainda estão na visão, e essa visão que eu digo é a visão física, usando os sentidos. Vê a impressão da imagem de Cristo no homem. Por isso que o apóstolo falou, sejam meus imitadores, olha essa imagem em mim, é no homem. Porque ainda tem Jesus, mas ainda é criança em Cristo, precisa de modelo, precisa de ver a imagem em nós. Se formos impressos por Cristo, somos dignos de sermos imitados. Olha só, se formos impressos por Cristo, somos dignos de ser imitados. Sejam meus imitadores, imita também esses meus irmãos, observar o seu procedimento. Não é qualquer um que a gente vai imitar, irmãos. Como foi na lição, tem pessoas que não são dignas de ser imitadas. Por isso que alguém fala assim, não julgueis para que não sejam julgados. Tem muito disso. Mas qual é o julgamento? O julgamento que nós não devemos de fazer, irmãos, é o julgamento de que aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno, que isso nós não sabemos. Às vezes a gente fala, esse é o juízo, nós não sabemos. Quem sabe disso é Deus. Porque às vezes a pessoa está no meio, mas ainda não foi convertida. E a gente pensa que foi convertida. E às vezes tem pessoas que estão como crianças em Cristo, que está no nosso meio, que teve um encontro com Jesus. Nós não sabemos, é um mistério muito grande. Tem pessoas religiosas. Tem pessoas que vão se converter depois. Está na igreja, ainda não são convertidos, mas vão se converter depois. Então esse julgamento não pertence a nós. Mas o julgamento daqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que ensinam, aqueles que vivem, nós devemos de fazer, observar a sua vida, seu procedimento, sim, e julgar. Isso é bom, isso é ruim. Não siga esse exemplo é mau. Foi o que o apóstolo Paulo chegou a falar dos cães, maus obreiros, fraudulentos. E teve alguns que ele citou até o nome, algumas passagens. Citou o nome. Por quê? São obreiros que vocês não devem imitar. E assim nós falamos, irmão. Muitas igrejas. Se você for aí na Barreira Grande, eu vou citar por baixo, deve ter 10 a 15 igrejas, 10 a 15. Tem igreja parede com parede, começando aqui embaixo, aqui mesmo na Barreira Grande, aqui também é a Barreira Grande, aqui embaixo, indo até o final dela. Mas, no entanto, o que ele fala? Será que todos estão pregando o evangelho? Se estão pregando o evangelho, porque tem igreja parede com parede, de outra denominação? E se possível for, tira até aqueles que estão naquela do lado e vai para cá. Nós temos que tomar esse cuidado, no sentido de observar o que estão ensinando, o que estão pregando. Esse julgamento nós podemos fazer. O julgamento da vida podemos fazer. Olha, a vida do professor Caio é uma vida exemplar. Pode seguir. A vida do irmão Pedro é uma vida exemplar. Pode seguir. A vida do Mendes é uma vida exemplar. Pode seguir. Todavia, a vida daquele, o exemplo dele como cristão, não segue. Isso o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos dá essa autoridade, irmãos. Não segue. Não é uma vida verdadeiramente que Cristo está impressa nessa vida. A gente não vê pelas atitudes Cristo impresso nessa vida. Por que vai seguir imitar uma vida? Não imite. Não imite uma vida dessa. Imite uma vida que você vê Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala, identificando os inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, que é aqueles que ele fala para não imitar. Versículo de número 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só, inimigos da cruz de Cristo, que o fim deles é a perdição. O apóstolo Paulo até falou de perdição aqui, perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a
confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa, só tem planos e projetos, alvos terrenos. Fala, puxa vida, essa pessoa está na igreja, mas qual que é o alvo cristão? Não tem nenhum alvo cristão, mas só coisas terrenas. Busca a Deus para as coisas terrenas deste mundo. E aí, quando acontece alguma coisa terrena, mundana, do mundo, aí diz, Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Deus me deu isso, me deu aquilo outro, porque eu estou fazendo isso e aquilo outro. Aí a gente vai ver só coisa terrena. Aí a gente fica preocupando dentro da palavra, será que essa pessoa tem Cristo verdadeiramente impressa nela? Que só pensa nas coisas deste mundo? Deus é bom quando favorece ele das coisas materiais? E se perde alguma coisa material, Deus já não é bom? Deus já não é aquele Deus maravilhoso? Porque não conquistou essas coisas materiais? E o apóstolo Paulo disse bem claro, só pensam nas coisas terrenas. E o Deus, olha aqui mais um Deus, com letra minúscula, o Deus deles é o ventre. O ventre. Coisas, satisfação dos apetites físicos. Satisfação dos apetites físicos, todos eles. Seja comer, beber, sexo, somente satisfação das coisas físicas. Aí o apóstolo Paulo não imite esse tipo de gente, não imite. Aí dá para você ver mensagens que nós ouvimos, que a gente fala, puxa vida, essa mensagem não é espiritual. Ele lê a Bíblia, ele faz um esboço, mas tudo as coisas terrenas. Posso todas as coisas que ele me fortalece, pronto. Mas pode o quê? Um carro zero, uma casa na praia, um terreno, não sei aonde, um jato para você andar. Você pode ter isso aí. Tudo terreno, tudo material. E a mensagem, você fala, que mensagem que é essa? Não é a mensagem de Cristo. Não é a mensagem de Cristo. Não que você não possa ter, irmãos, é isso que nós queremos enfatizar. É que a palavra deles é somente das coisas terrenas, coisas materiais, coisas que satisfazem o seu ventre. E o apóstolo fala, o fim deles é a perdição. Então tem muita gente perdida nessas igrejas. Tem muita gente perdida nessas igrejas. Por isso, meu irmão, digo para você, se você tiver oportunidade, às vezes você fala assim, eu não vou evangelizar porque a pessoa já é crente. Será? Tenta saber o que ela está ouvindo na igreja que ela está. Igreja somos nós, no tempo que ela está. Tenta ouvir o que ela está aprendendo lá. E muitas delas, você vai ficar como o Caio falou, que 87%, irmão, mas 87%, se tivesse Cristo impresso, olha que revolução nós faríamos nesse mundo. Se Cristo tivesse impresso na vida dessas pessoas, mas a gente vai ouvir que muitas delas não conhecem a Jesus, não conhecem. Aí você ouviu falar, quem é Jesus? Jesus é aquele que me curou. Jesus é aquele que eu estava desempregado, abriu uma porta de emprego. Jesus é aquele que eu estava com a firma falida, e eu tenho não sei quantas empresas. Esse não é o Jesus, irmãos. Não é o Jesus que é bíblico. Não é. Para cura física, para a porta de emprego, para arrumar um casamento. Não é o Jesus bíblico. Essas coisas são as demais coisas. Mas as pessoas têm que conhecer Jesus, o reino. E se tivermos oportunidade, irmãos, vamos evangelizar essas pessoas, porque já é um caminho, já está pelo menos na porta. Não entrou. Porque essa porta aí não é Jesus, mas está na porta. Então vamos abrir, irmãos, a porta para elas, falando de Jesus verdadeiramente. Vamos tentar. Mas tem gente que vai grudar, que nem meu irmão, infelizmente, que ele estava ruimzinho esse dia, eu fui levar ele para dar banho nele, ele grudou na porta. Falei, Sérgio, você não está me ajudando, pode deixar que eu estou te segurando. Ele com medo de cair, ele grudou na porta. Sérgio, solta, você é pesado. E tem gente que está assim, ele está perto da porta, e a gente está tentando, mas gruda na porta e não quer entrar. Não quer entrar. Sai daí, solta, Sérgio, solta que eu estou te segurando, vamos entrar. Tem gente que a gente tem que fazer isso, irmão, mas tem gente que vai grudar ali, que infelizmente você vai quebrar o braço dele, ou dela, mas vai continuar na porta, tão perto do reino, mas sem salvação. Há um hino que fala isso, tão perto do reino, mas sem salvação. Vamos tentar ajudar, porque esses evangelhos aí, a maioria, mas não estou generalizando, não é o evangelho de Cristo, não é aquele que verdadeiramente faz com que as pessoas entrem no reino dos céus. Correndo um pouquinho aqui. Se gloriam naquilo que é vergonhoso, como o Caio já falou também, se gloriam naquilo que é vergonhoso. Eles contam coisas que eles conseguiram conquistar e tudo, mas a gente vai ver que coisas vergonhosas para o evangelho. Se orgulham de coisas vergonhosas. São mundanos, cidadãos do mundo,
buscam as coisas da terra e vão ficar na terra. Porque quando Cristo vir buscar a sua igreja, não vão subir. Não vão subir. Não irão subir. Ficarão na terra. Porque busca somente as coisas que são deste mundo e concernentes a esse mundo. E vão ficar aqui, no dia do arrebatamento da igreja. Esses devem ser observados, porém, não imitados. Não imitados. Serem observados, porém não imitados. Terminando, irmão, concluindo. Meu irmão, busque o alvo, a riqueza espiritual. Busque o alvo de você ser o digno de falar, sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Busque isso. Não é impossível. Busque em Deus. Para que as pessoas que estão adentrando, elas precisam ver Cristo em nós. As pessoas do mundo precisam ver Cristo em nós. Então, qual que é o alvo seu? Qual que é a meta? Tem gente que está dizendo, de um rabino, eu ouvi de um rabino que falando assim, olha, tem gente que está dizendo que 2020 acabou. Não acabou, irmãos. Não acabou. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E quando a gente está no propósito de Deus, a gente vai ver que tem tempo, e tem tempo ainda de a gente aprender coisas nesse tempo ruim, e mostrar Cristo através da nossa vida. Então a responsabilidade, qual que é o seu alvo? É de verdadeiramente mostrar Cristo? Observe, se você ainda não tem a maturidade ainda de olhar somente para Cristo, mas procure observar aqueles que imitam a Cristo, e imite essas pessoas. E observe aqueles também que não imitam a Cristo, que são mundanos, terrenos. Observem o procedimento, mas não tenham eles como dignos de serem imitados. Que Deus assim nos abençoe. Tenha um bom domingo na paz do Senhor e que Cristo seja impresso em você. Amém.